tudo posso naquele que... Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia. Então, durante esse mês, nós vamos estar falando fortemente sobre isso. Sobre tudo posso naquele que nos fortalece. E a semana passada nós falamos, a ênfase maior era o quê? Para nós vivermos o tudo posso naquele que nos fortalece, é necessário deixar o passado no passado. Diz amém? O passado, o lugar dele é no passado, é no mar do esquecimento. Nem precisa vir à nossa mente. Nós falamos muito sobre isso, porque o passado tem o poder de paralisar o nosso presente e fazer com que nós não enxergamos o nosso futuro. Então nós precisamos anular totalmente o passado. Isso foi o tema da semana passada. E hoje nós vamos falar, repita comigo, blindando os pensamentos maus pelo poder da graça. Então hoje o tema da nossa palavra é blindando o nosso coração, blindando os nossos pensamentos pelo poder da graça. Nós vamos entender que nem tudo é fácil eu falar. Como eu disse semana passada, o passado precisa ficar no passado. Tanto os nossos erros, quanto os nossos acertos, até mesmo os grandes feitos de Deus, é necessário que fique no passado para que a gente possa valorizar o presente e viver o futuro. É muito fácil falar isso, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa mente, o nosso coração precisa estar blindado. Porque em todo momento o inimigo vai querer jogar o seu passado na sua cara. Em todo momento o inimigo vai tentar fazer com que aquelas chateações ou aquela até mesmo amargura, palavras torpes, palavras de acusação, de condenação que vieram sobre você a todo momento que você pensar em avançar. Olha aqui para mim, toda vez que você pensar em avançar, o inimigo vai querer jogar na sua mente um momento de frustração, de tristeza, de fraqueza, dizendo que você não pode. Mas o tema é tudo posso naquele que me fortalece. Então nós vamos combinar algo aqui no mundo espiritual, desde já, que toda vez, se você não quiser receber a mensagem toda que vai ser compartilhada hoje, mas guarde isso no seu coração. Toda vez que o inimigo vier colocar pensamentos na sua mente do seu passado, ou falar que você não é capaz, que você não vai conseguir, ou até mesmo emoções que vai vir no seu coração, sentimentos, que você vai pensar em desistir, que você não é capaz, trazendo mágoa, chateação e fraqueza, você vai declarar, tudo posso naquele que me fortalece. William, por que você está dizendo isso? Porque particularmente, eu tenho algumas estratégias. Hoje eu já não preciso utilizar muito. Eu não preciso utilizar muito mais disso, mas vira e mexe eu uso essa estratégia. Quando eu me converti, como muitos sabem aqui, eu era totalmente mundano, eu era dançarino, sambista, tudo que vocês imaginar, na parte musical eu curtia, então eu era muito baladeiro. E quando eu me converti, eu entendi, isso é para mim, não é uma regra, como eu já preguei aqui, não é pelo que o homem diz, mas é pelo que o Espírito Santo revela, amém? Então não é porque aconteceu comigo que Deus também vai querer que aconteça com você. É você e Deus. Mas eu vou falar do meu testemunho aqui. Eu percebi com o tempo, depois de 3, 4 meses de convertido ali, frequentando a igreja, eu comecei a perceber, a identificar que a música mundana para mim seria uma pedra de tropeço. William, por que a música mundana para você seria uma pedra de tropeço? Porque toda vez que eu escutasse uma música mundana, ia me fazer lembrar dos ambientes que eu frequentava. Faz sentido para você, sim ou não? Toda vez que eu escutava algumas músicas, eu percebi nesse processo de transformação que, independente da letra da música, toda vez que eu escutava, por exemplo, algum samba, ou axé, ou qualquer coisa assim, hip hop, qualquer coisa assim, eu percebia que ao invés de eu pensar no meu futuro, eu começava a perder o meu tempo pensando no que eu já tinha vivido. E Deus virava meu coração e falava assim, não é para você ficar pensando nas coisas que você já viveu, mas é para você prestar atenção naquilo que você tem ainda para viver. Então eu comecei a perceber que em vários momentos da minha vida, principalmente quando eu pensava no sonho, pensava no que eu poderia fazer, principalmente em Deus, eu percebia que o inimigo lançava alguns trechos musicais na minha mente. Músicas que às vezes fazia tempo já que eu não ouvia e de repente vinha flashes
na minha mente de uma estrofe de uma música, e logo quando eu cantava o estrofe dessa música, logo eu me via no ambiente que eu frequentava. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Até com cheiro, sim ou não? Às vezes você sente um perfume, não é verdade? E esse perfume te leva à sensação daquilo que você já viveu, sim ou não? E eu tinha esse problema com a música, pelos ambientes que eu vivia. E aí, eu lembro, hoje já falecido, está no céu, o irmão Lázaro. Quem conheceu aqui o irmão Lázaro? A minha vida, né? E aí o que acontece? Do nada, o Espírito Santo colocou isso no meu coração, eu comecei a usar. Toda vez que vinha uma música mundana, um trecho de uma música mundana, na minha mente, que eu percebia que estava tentando me projetar ao meu passado, vinha essa música na minha mente também. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Então foi uma das estratégias que o Espírito Santo me deu para combater umas setas malignas que o inimigo usava para tentar paralisar o meu futuro. Então, William, por que você está dizendo isso? Porque de hoje em diante, toda vez que o inimigo tentar falar que você não pode, que você não vai conseguir, que isso não é para você, a estratégia não é a música do Lázaro, a estratégia é a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo parar de praticar isso, eu quero, mas não consigo. O inimigo vai falar, quem é você para deixar isso? Você é meu, você fala, não, eu sou seu, eu sou do Senhor e eu tudo posso naquele que me fortalece. Pelas minhas condições humanas eu não posso, pelas minhas forças naturais eu não consigo, mas em Cristo Jesus eu tudo posso naquele que me fortalece. Diz amém? Então todas as minhas fraquezas, todas as minhas debilidades, eu comecei a colocar em prática o quê? Aquilo que eu não conseguia fazer por mim mesmo, eu ia correndo para o Senhor. Tudo aquilo que eu não conseguia abdicar ou deixar pelos meus conhecimentos naturais, ou pela minha vontade natural, eu ia correndo para o Senhor. E falava, Senhor, isso não me pertence mais e eu já entendi que o Senhor não quer isso para a minha vida, então como eu faço? Aí parecia, hoje eu posso dizer, né, mas na época eu não entendia. Eu escutava a voz mais ou menos assim, agora que você falou que você não quer mais, deixa comigo. Ele falava assim, deixa comigo, que agora eu estou entrando no negócio. E esse é o poder da graça, diz amém. Esse é o poder da graça que nós vamos falar nessa noite, que é pela graça que nós vamos poder vencer tudo aquilo que vai tentar nos paralisar de viver o nosso presente e projetar o nosso futuro. Nós superamos muitas coisas, não por aquilo que nós queríamos simplesmente, ou pela força da nossa vontade, mas sim porque nós nos colocamos debaixo da dependência do poder de Deus, que é a graça operante do Senhor, e então sim, nós conseguimos nos libertar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é blindando os pensamentos maus pelo poder da graça, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos blindar a nossa mente contra esses ataques espirituais. Filipenses 2,13 diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que a palavra de Deus, Filipenses 2,13 está dizendo é que é Deus quem efetua, mas é Ele também que realiza. Então, se Ele colocou o desejo no seu coração, fique em paz, porque é Ele mesmo quem vai realizar. O grande problema nosso é que quando nós temos um desejo no coração, nós queremos dar uma ajuda para Deus, nós queremos colocar muitas coisas em prática, e aí quando a gente vai tentando, e não vai conseguindo, logo a gente desiste. Aí então é que vem o poder de Deus para operar exatamente onde a gente é incapaz de fazer. Faz sentido para você, sim ou não? Eu quero dizer que desde o começo, o Senhor quis nos dar muito mais. Desde o começo, desde o princípio, o desejo de Deus, o nosso Pai, é nos dar muito mais. Porém, nós só pedimos o que achamos que merecemos. Quem aqui já chegou a Deus numa oração e pediu algo que você sabia que você não merecia? É difícil, sim ou não? Sim ou não? Porque nós olhamos para nós mesmos e falamos, quem sou eu para chegar diante de Deus e pedir tal coisa? Quem sou eu então para que Deus olhe para mim e
aceite a minha petição, ou supre a minha necessidade, não é verdade? Então a palavra está nos dizendo é que muitos de nós só chegamos a Deus e pedimos aquilo que merecemos, que achamos que merecemos, porque olhamos pela ótica do trabalho que executamos, pelo tamanho do trabalho que executamos. Então logo assim, vou dar um exemplo, de forma natural. Se eu trabalho muito, logo, na teoria, no final do mês eu vou receber muito, porque eu mereci aquilo que eu estou esperando receber, sim ou não? Agora, quem é autônomo, que nem o Juan falou aqui, se você trabalha pouco, logo, no final do mês, quando você vai fazer as suas contas, o que você está esperando? Pouco, sim ou não? Porque você trabalhou pouco, então logo, o que tem para você é o pouco, você mereceu pouco, sim ou não? Jesus conta uma parábola em que o trabalhador, presta atenção nessa parábola, que o trabalhador tem uma horta, vou colocar aqui uma lavoura, e aí ele chega às 5 horas da manhã e fala: Isabela, você quer trabalhar na lavoura hoje? Aí a Isabela fala: sim. Aí, Isabela, é o seguinte, eu vou te pagar R$100 para você trabalhar lá o dia inteiro, tudo bem? A Isabela fala: opa, top, 5 horas da manhã, até que hora? Até umas 5 horas da tarde, R$100, você topa? A Isabela: topo, opa, beleza. Então a Isabela já vai para a lavoura. Passado algum tempo, quando é 8 horas da manhã, eu encontro o Mateus. Mateus, estou precisando de mais gente para trabalhar na lavoura. Você topa em trabalhar na lavoura até 5 horas da tarde? O Mateus olha e fala assim: topo. Quanto que você vai me pagar? Vou te pagar R$100. Você topa? Das 8 às 5? O Mateus: eu topo, beleza. Então, o Mateus também vai trabalhar. Porém, quando dá 3h30 da tarde, eu encontro o Juninho. Quando eu encontro o Juninho, eu falo: Juninho, ainda estou precisando de gente para trabalhar na lavoura. Juninho, você quer trabalhar na lavoura das 3h30 até 5 horas da tarde? Aí o Juninho fala: das 3h30 até 5 horas da tarde, só 1h30? Eu falo: quanto você vai me pagar por isso? Eu falo: os mesmos R$100. O Juninho vira e fala assim: opa, tudo certo. Logo, o que acontece? A Isabela vai olhar para mim e falar: pô, isso é injusto, sim ou não? Eu estou aqui desde as 5 horas da manhã, vou ficar até 5 horas da tarde e vou receber R$100. E o Juninho, que chegou agora, só 1h30 de trabalho, vai receber os mesmos R$100. Faz sentido para você? Ela não vai ficar chateada? O Mateus não vai ficar chateado? Porque trabalhou muito mais, certo? E vai receber a mesma coisa. Logo a gente pensa: então eu queria ser o último. Então o que acontece? Diante dessa parábola, Deus está querendo dizer que não é por merecimento, mas sim por aquilo que Ele falou, e sim por aquilo que você aceitou. Tem a ver com aquilo que nós estamos dispostos a receber. E não tem a ver com o tanto que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar das 5, das 8 ou das 3h30 da tarde. O importante é que eu me coloquei debaixo da cobertura do Senhor e Ele quer me pagar, Ele quer me presentear, Ele quer me prosperar. Então não importa se um chegou às 5 horas, o outro chegou às 8 e o outro chegou às 3h30. Não importa qual momento você chegou diante da presença de Deus. Aquilo que Deus tem para você, não importa o tempo que você está se relacionando com Ele. O importante é que Ele quer te entregar, Ele quer fazer você avançar, Ele quer mudar a sua forma de pensar para que você atinja um novo estilo de vida, diz amém? Porque por muitas vezes nós estamos há tempo na igreja. Nós estamos tanto tempo na igreja e às vezes chegam algumas pessoas e falam: eu jamais vou conseguir fazer aquilo que fulano ou Bertano faz. Porque é tanto tempo que ele já tem na igreja. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você abrir seu coração para Deus, não existe tempo. Deus não vive no espaço de tempo que nós vivemos. Quando Ele quiser, quando Ele declarar, quando Ele achar graça no seu coração, Ele vai fazer o tudo posso na sua vida da noite para o dia, diz amém? O importante é só você se colocar à disposição. É só como eu falei aqui na parábola. É só você dizer: sim, eu quero. Não importa quanto tempo. O importante é você dizer nessa noite: eu quero viver o tudo posso naquele que me fortalece. Sempre nos será exigido um esforço para viver segundo os padrões da graça. Não é fácil viver nos padrões da graça. Quer ver o dia que é mais difícil você viver no padrão da graça? É o dia que você erra. É o dia que você peca. É o dia que aparentemente as coisas vão mal. Minha esposa e meu sogro têm um ditado que não é bíblico. Ele diz assim: na família a gente brinca muito, né? Entre os irmãos ali, cunhados, fala assim: cada um tem aquilo que
merece. Meu sogro brinca assim, fala assim, ó, não adianta reclamar das minhas filhas não, porque cada um tem aquilo que merece, então não vem reclamar não, não aceito devolução, não vem reclamar não. Cada um tem aquilo que merece. Aí minha esposa não está aqui, eu ia fazer uma declaração para ela. Eu não mereço ela, mas o Senhor me abençoou. Aleluia. Está gravado, depois... Está gravado, hein? Vocês estão de prova, meu filho. Declarei, ela está lá na escolinha com as crianças. Ela é muito mais do que eu mereço, e é sobre isso que eu quero falar. Às vezes, quando nós erramos, a gente tem a percepção que sobre nós agora vai vir algo ruim, não é verdade? Nós não esperamos algo ruim quando a gente erra. Como eu já brinquei aqui várias vezes, nossos pais, por erros, porque aprenderam dessa forma, nos ensina que Deus castiga, não é verdade? E aí, quando a gente erra, ou quando dá alguma coisa de errado na nossa vida, logo vem o quê? Ixi, agora lascou, não é verdade? Eu errei, eu pequei, eu fiz alguma coisa que não era da vontade dos meus pais, ou não era da vontade de Deus, e agora vai vir um castigo. Por isso que a palavra está nos dizendo nessa noite, é necessário um esforço para viver pela graça, porque nós estamos condicionados a viver mediante a lei, viver mediante aquilo que nós achamos que merecemos. Deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que eu e você merecíamos não vem mais sobre nós, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Aquilo que por causa da natureza pecaminosa que havia em nós, que era a ira de Deus sobre nós, porque nós éramos pecadores, sim, aquilo já não vem mais sobre nós, porque Jesus entrou no meio da situação e falou, Senhor, derrama agora, Pai, derrama sobre mim, toda a sua ira da humanidade, que é uma humanidade pecaminosa, para que então agora eles estejam totalmente livres para viver debaixo do favor e da graça de Deus, aleluia. A ira de Deus que era para nós foi destinada a Jesus, por isso que ele se entregou na cruz do Calvário. Mas agora aquilo que também, entenda aqui, aquilo que nós não merecíamos, aquilo que eu e você não merecíamos, que era o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão com Deus, isso nós não merecíamos, por causa das nossas práticas, por causa das nossas atitudes, por causa da natureza pecaminosa que havia em nós, agora Ele derrama sobre os seus filhos, aleluia, diz amém. Eu e você somos filhos, então nós precisamos entrar e viver debaixo do poder da graça de Deus, e isso é necessário se esforçar, porque estamos pré-condicionados a viver pela ótica da lei. Eu só tenho o que eu mereço, tanto de ruim quanto de bom. Quando você tem a sensação que você fez algo bom, você está esperando algo bom. Quando você tem a sensação que você fez algo ruim, você está esperando algo ruim. E deixa eu falar para você, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é simplesmente aquilo que Deus tem para você, Ele vai te entregar e pronto. Aí é você que tem que saber administrar com as tuas mãos aquilo que Ele entregou para você. Ele confiou em você. Deixa eu falar uma coisa para você. Não, entenda aqui. Não é porque, eu posso te dar um exemplo. Não é porque você chutou o balde que Deus tinha que te entregar algo, e porque você chutou o balde Ele não vai te entregar mais. Ele vai te entregar do mesmo jeito, diz amém. Eu e o Igor, a gente conversa bastante sobre propósito. Entenda aqui. Eu e você vamos viver o propósito de Deus. Eu e o Igor, a gente costuma dizer que o propósito de Deus vai se manifestar na nossa vida e nós vamos viver ele. Agora, como a gente vai viver não cabe a Deus, cabe a mim e você. Que você vai chegar lá no final, isso é claro. Mas você pode chegar todo arrebentado, ou você pode chegar de cabeça erguida dizendo, eu cumpri tudo aquilo que Deus me prometeu, eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim, diz amém. Eu e você vamos viver, só que tem gente que escolhe viver o último dia da vida com o Senhor. Eu não vou falar que eu conheço pessoas, já conheci bastante pessoas que morreram, mas deixa eu falar algo para você. Você sabe me dizer se você já viu ou conhece alguém, por exemplo, que não conhecia Jesus e no leito da morte aceitou Jesus? Você conheceu já alguém assim? Eu conheci pessoas assim, que durante a vida inteira não tiveram nenhum relacionamento com Deus, mas no leito de morte, alguém foi lá e orou, essa pessoa aceitou Jesus e foi para a glória. Amém? Diz amém. Só que já estava escrito que ela ia para a glória, sim ou não? Sim. Mas precisava ela viver uma vida derrotada?
Precisava ela viver uma vida marcada por chateação, traumas, tristeza, frieza? Precisava. Sendo que no dia final dela já estava escrito que ela ia estar na glória com o Senhor. Então, que nós vamos estar na glória do Senhor, nós vamos. Aleluia, diz amém? Nós vamos estar lá sim, mas como que você vai viver o seu período nessa terra? É você que decide. Eu quero viver o tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero viver por meio da fé. Eu quero viver por meio das conquistas espirituais. Eu quero viver vencendo os meus próprios medos. Eu quero viver vencendo os meus próprios traumas. Eu quero viver vivendo minhas emoções desequilibradas. Eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver como filho e filho amado. Eu não quero viver uma vida derrotada. A salvação não é simplesmente o término das coisas, mas é o início de uma nova vida. Quando nós aceitamos Jesus, não é o fim, mas é o começo de uma nova vida, de uma vida transformada, de uma vida restaurada, de uma vida agora cheia de oportunidades para viver uma vida apaixonante, para viver uma vida emocionante, para viver uma vida que vai marcar uma história, que vai marcar a história, que vai marcar a geração, que vai impactar a sua casa, que vai impactar a sua família. E é nisso que Deus quer nos levar nessa noite, sair do conformismo e viver uma vida totalmente apaixonante, a ponto das pessoas olhar para mim, para você e falar assim: eu quero viver isso. Você está pronto para isso? Quando as pessoas olharem para você e ver você vivendo intensamente o tudo posso naquele que me fortalece, quando as pessoas olhar para você e falar que nada é olhar e ver que nada foi capaz de paralisar você, por quê? Porque você tinha uma palavra, porque você tem uma palavra, que tudo você pode naquele que fortalece. Você pode passar por adversidades, você pode passar por circunstâncias difíceis, mas você também pode viver em abundância, debaixo do favor e da graça de Deus, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Você nunca estará sozinho, diz amém. Ele sempre estará com você, e é nesse poder que nós vamos falar nessa noite. É na graça que as coisas vão acontecer. Para de olhar para si mesmo. Repita comigo: é na graça que as coisas vão acontecer. Eu preciso parar de olhar para mim mesmo. Não olhe para você mesmo. Porque toda vez, irmãos, não é porque eu estou aqui em cima não, porque toda vez que eu olhar para mim mesmo, olhar para as minhas condições, olhar para o meu conhecimento, olhar para as minhas emoções, para tudo que há dentro de mim, eu vou me sentir incapaz de fazer algumas coisas. Eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir falho de realizar aquilo que Deus tem para mim. Então não olhe para si, não olhe para as suas condições, simplesmente creia em Deus. Simplesmente creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então não olhe, tira o olho de você. Segundo, a graça é a capacitação de você superar as suas limitações. Quem tem limitações aqui? Levanta a mão. Eu tenho limitações, você tem limitações. Mas a graça é o poder de Deus que vai fazer você superar as suas limitações. Por exemplo, simples assim. Eu tenho chamado para pregar a palavra de Deus, eu tenho chamado como o Mateus aqui está fazendo hoje, louvar, meu filho está louvando, tocando bateria, estão avançando. Mas talvez, não sei se é o caso do Mateus, mas o meu filho é um pouquinho, timidez. Talvez eles tenham um pouco ainda de timidez para executar aquilo que Deus falou que ia fazer através da vida deles. E que isso, William, o que está querendo dizer com isso? Eles não estavam aqui hoje, lindos e maravilhosos? Eu estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Estavam aqui todos lindos e maravilhosos, louvando ao Senhor, superando as limitações, diz amém. Eles estavam aqui, uns meio acanhados, outros meio que de cabeça baixa, mas estavam o quê? Superando as limitações. E eu quero usar eles como exemplo para a nossa vida. Qual é a sua limitação?
que está paralisando você? Qual é a limitação que o inimigo está jogando na sua frente, falando assim, você não vai conseguir? Talvez o Mateus já queria cantar, louvar antes, talvez o Cris já quis tocar bateria antes, o Juninho tocar violão, a Isabela tocar o teclado, mas às vezes, não, quem sou eu? Não vai dar, eu não consigo, meus dedos não alcançam, minha voz não é legal. Ei, deixa eu falar para você, supere as limitações e você vai ver Deus agindo através de você. Não coloque isso como impedimento, porque se você permitir que isso seja impedimento, ao invés de você estar servindo Deus, você está dando poder ao diabo. Porque é Ele que quer parar você, é Ele que quer limitar você. O Senhor não vai jamais limitar você. Ele vai sempre impelir, impulsionar você a viver acima das suas limitações. Isso é viver uma vida extraordinária. Por isso que eu falei no começo dessa palavra, quem está preparado para viver o extraordinário de Deus, quem está preparado para receber a palavra e sair da mediocridade, de viver uma vida acima da média. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. E eu não falo só de bens materiais, mas eu falo no mundo espiritual. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar. Ei, vai para o seu secreto, vai para o seu lugar e você vai ver como você vai sair de lá mais fortalecido. É em todas as áreas da nossa vida. A graça é o poder de Deus transformado em capacitação sobrenatural. Falar aqui, eu sempre gosto de falar desse exemplo, eu gosto de falar da minha mãe. Quando eu falo de viver uma capacitação sobrenatural. Poder de Deus, a palavra está dizendo aqui, a graça é o poder de Deus transformado em capacitação sobrenatural. O que é sobrenatural? É algo que é além do natural, sim ou não? É algo que é superior ao natural. E quando eu dou esse exemplo, eu dou o exemplo da minha mãe, por quê? Porque por muitos anos ela fumou, ela e meu pai. Sempre falo sobre isso. Praticamente durante 50 anos da vida deles, eles fumaram. E durante esses 50 anos, por várias vezes, eles tentaram parar de fumar. Ficavam 1 mês, 15 dias e voltava. Passava um nervosinho, né? Quem é viciado fala que tomou um café ou passou um nervoso, pronto. Já vai ali a questão do cigarro. E por muitas vezes, durante esses anos, ela tentou parar de fumar. Mas um dia ela foi para o encontro com Deus, eles foram para o encontro com Deus e decidiram ali se batizar. Não colocaram isso, entenda aqui o que eu estou falando. Nós estamos falando do quê? Superar as limitações por meio da graça. Eles foram no encontro com Deus, ficaram lá 3 dias e esse ano, em nome de Jesus, nós vamos fazer não sei como, mas nós vamos fazer, superando as nossas limitações, amém? Então, eles foram para um encontro com Deus, 3 dias na chácara, e quando chegou no domingo, veio a questão do batismo nas águas, e isso para minha mãe, por exemplo, sempre foi uma limitação. Minha mãe usava o termo assim, eu quero ir para a igreja, né? Eu gosto dos louvores, aí tinha evento na igreja ou passeio, ela sempre estava junto, ela sempre gostou de ir, mas ela tinha uma limitação. E qual era a limitação? O cigarro, né, mãe? Era o cigarro. Ela virava e falava assim, não, quando eu parar de fumar, olha só, quando eu conseguir parar de fumar, então eu vou para a igreja. Por quê? Porque era uma limitação que ela mesma se colocava. Eu não vou para a igreja enquanto eu estiver fumando. Por quê? Porque eu tenho vergonha, porque isso, porque aquilo, então eu não vou. Mas chegou no encontro com Deus, foi bombardeado pelo amor de Deus, chegou na hora da questão do batismo, antes do batismo já, né? O coração já estava palpitando ali, e um dia antes ela já estava falando, se tiver o batismo eu vou batizar, já falou para meu pai, já estava sedenta ali. E aí quando chegou a questão do batismo, ela não colocou isso como impedimento. Ela não colocou o cigarro como limitação para que ela viesse a se batizar, a nascer de novo. Então ela decidiu se batizar e naquele domingo ela se batizou lá na chácara mesmo com o vício do cigarro ainda, ela se batizou. E quando ela voltou daquela chácara, ela começou ali se firmar na igreja todo domingo, tinha curso, ela estava no curso e ali tal, e durante os 2, 3 primeiros meses, ela nessa luta, e ela virava para mim e falava, William, eu estou meio que entristecida porque eu não estou conseguindo, eu falei, não é pela sua força, tantos anos você tentou pela sua força, né mãe, que eu falava, tantos anos a senhora tentou pela sua força e não conseguiu, então agora está na hora de a senhora confiar em Deus, começa a orar, quando vir um desejo no seu coração de fumar, comece a orar, fala, Senhor, isso não me pertence mais, eu não quero mais. E hoje está aí mais de 6, 7 anos livre, né? Não, 10 anos praticamente. 10 anos livre do cigarro, livre do vício de cigarro. Pela força dela, não. Pelo poder, pela capacitação do poder de Deus que veio por meio da graça. Então é isso que eu quero dizer para você. Eu estou falando para ela, estou falando dela, dando um exemplo de um vício.
de muitos anos. O que é a sua limitação? O que é que tenta parar você? O que é que tenta impedir você? O inimigo quer virar para você e falar assim: não vá, não frequente, não fique, não se envolva, porque você ainda pratica essas coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não tem a ver com isso, tem a ver cada vez mais que você frequentar, que você estiver ativo, estiver em comunhão com seus irmãos, com a sua igreja, mais fortalecido você vai estar para vencer aquilo que você não conseguiu vencer sozinho pela força do seu braço. É pelo poder da graça de Deus, diz amém. A graça é multiforme, por isso tem poder para atuar em todas as áreas das nossas vidas. Diga comigo, em todas as áreas da minha vida. Não é só no vício, não é só na enfermidade, não é somente nas finanças, é em todas as áreas da sua vida. Toda área que você tiver uma limitação e você colocar diante do Senhor, se prepara, porque Ele vai te impulsionar, Ele vai te impelir e você vai passar por essa limitação, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Primeiro, blinde a sua mente contra a ansiedade. Nós precisamos blindar a nossa mente contra a ansiedade, que é uma das coisas que mais nos impede de avançar, que mais impede nos impedir, que mais quer nos impedir. Filipenses 4,6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Repita comigo, coisa alguma. Nós acabamos de falar, a graça de Deus a graça é o poder de Deus em todas as áreas. E Filipenses 4,6 está dizendo o quê? Que não andemos ansiosos por coisa alguma. Significa o quê? Que em todas as suas áreas, em todas as suas necessidades, o poder da graça pode e vai atuar, amém? Ele continua dizendo: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então não andei ansiosos por coisa alguma, antes, tudo aquilo que está no seu coração, apresente a Deus por meio de oração, súplicas e ações de graça. Vou dar um exemplo aqui. Deus colocou algo grande no seu coração. Você olha assim e você fala: é impossível de eu realizar, é impossível de eu fazer, mas está no coração. Então, o que é isso? Mediante a palavra está dizendo assim: se está no meu coração, nós lemos no começo dizendo o quê? É Ele quem efetua e é Ele também quem realiza. Então, se está no seu coração, quem que colocou? E quem que é o mais interessado de realizar? Então por que eu e você andamos ansiosos? Se é Ele quem efetua e Ele quem opera, então por que eu e você ficamos ansiosos para que aconteça logo? Ele está dizendo: se isso está no seu coração, foi eu que coloquei, então não ande ansioso. Antes, apresente a mim em oração, súplicas e ações de graça. Eu e você precisamos ficar atento e sensível à voz do Espírito Santo para entender como que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Eu vou falar para você, nem sempre, ou então todas as vezes, não é da maneira que nós imaginamos. Porque nós somos muito limitados. Por isso nós precisamos blindar a nossa mente contra a ansiedade. Porque a ansiedade vai fazer com que nós cometemos alguns erros. Sim ou não? Quem já cometeu erro aqui por ser ansioso? Quem já cometeu alguns erros aqui por ser precipitado? Se você, depois que você cometeu o erro, você parou para pensar, falando: se eu tivesse esperado mais um pouquinho, tinha dado certo. Sim ou não? Então Deus quer nos blindar nessa noite da ansiedade. Se Ele falou que vai fazer, é Ele quem efetua e é Ele quem também realiza. Então se fica em paz, que nós possamos ficar em paz para receber de Deus tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Por isso que a palavra está dizendo: tudo podemos nele, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso em mim. Não é tudo posso naquilo que eu sei, não é tudo posso naquilo que eu já conheço, não é tudo posso naquilo que eu sei fazer, mas é tudo posso nele, é tudo posso naquele que me fortalece, é tudo posso naquele que já escreveu a minha história, é tudo posso naquele que prometeu e é fiel para cumprir, é tudo posso naquele que é infinitamente mais poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. É tudo posso nele. Por isso que nós precisamos parar de olhar para nós mesmos. Segundo, blinde o seu coração e a sua mente de sentimentos e pensamentos maus. Nós precisamos blindar o nosso coração e a nossa mente contra os sentimentos e pensamentos maus.
Filipenses 4, 7 e 8 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. William, o que ele está dizendo aqui? O que a palavra está dizendo? Que para blindar o nosso coração e os nossos pensamentos de sentimentos e pensamentos maus, nós precisamos começar a pensar nas coisas de Deus. E aí ele está dizendo aqui uma lista de coisas de Deus. O que é essas coisas? Tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de bom grado, tudo aquilo que é de excelência, tudo aquilo que é digno de louvor, nisso então pensai. William, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o quê? Se os seus pensamentos não estão alinhados com isso, então joga esses pensamentos fora. Porque então é o inimigo tentando trazer o seu passado, é o inimigo tentando fazer com que você fique entristecido, chateado, aborrecido. Então se você está pensando algo na sua mente, a sua mente está sendo bombardeada com algo que não faz parte do seu presente e não vai fazer parte do seu futuro, então não pense nisso. Uma vez eu ouvi, numa reunião de pastores, um ensino que eu estou levando para a minha vida. Você está aqui na igreja agora. Está aqui, né? O que você está pensando agora? Agora. 1, 2, 3 e agora. Tem a ver com esse ambiente? Sim ou não? Verdade? O que está na sua mente agora? Tem a ver com esse ambiente? Sim ou não? Então nisso pensai. Simples assim, um pastor falou na reunião de pastor. Então se o que você está pensando agora tem a ver com esse ambiente, então continue pensando nisso. Continue alimentando isso. Agora, se o que você está pensando não tem a ver com o ambiente que você está, então lança isso fora. Os adolescentes estão aqui. Eu gosto de pegar no pé de vocês, né? Mas é porque eu quero ver vocês avançarem. Amém? Vocês aceitam meus conselhos? Vamos dar um exemplo dos adolescentes aqui. Mas serve para nós também, adultos, no ambiente de trabalho, por exemplo. Os adolescentes que estão na escola, na sala de aula. Toda vez que vocês estão na sala de aula, o professor está passando lição, o pensamento de vocês estão na matéria? Às vezes, não é verdade? Vale a pena ficar pensando, sendo que você está na sala de aula, vale a pena você ficar pensando em outras coisas, senão na matéria que a professora está passando? Não vale a pena. Então, se esse pensamento não encaixa no ambiente que você está, então lança ele fora, porque senão você está perdendo tempo. Sim ou não? Então é simples assim. Se eu estou no lugar, aí, deixa eu levar numa outra ponta. Por que Salmos diz? Não se assente à mesa, não esteja à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você está ali na roda de escarnecedores, o que vai vir na sua mente? Escarnecer pessoas. Pensamentos maus. Faz sentido para você, sim ou não? Gente, entenda aqui. Não estou falando para você não frequentar o ambiente que você tem de amigos. Entenda. Eu só estou falando para que você tenha percepção que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Dizendo, se a minha mente, eu quero blindar a minha mente para viver o tudo posso naquele que me fortalece, eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo para discernir realmente o que Ele quer para mim daquele tempo, naquele ambiente. Faz sentido para você, sim ou não? Porque quantas vezes nós estamos perdendo tempo? Quantas vezes nós estamos na igreja, ouvindo uma palavra, mas o nosso pensamento está vagando? Sim ou não? Fala a verdade. Quantas vezes nós estamos numa célula e nosso pensamento está em outro lugar? Quantas vezes nós estamos no trabalho e pensando em outras coisas? Que às vezes é lícito, mas você está deixando de ser mais eficiente naquilo que você está fazendo agora, porque o seu pensamento está em outras coisas. Eu por muitas vezes, durante o dia, eu sou bombardeado, porque eu sou visionário, eu sou sonhador, eu sou idealizador. Então eu estou aqui, mas por muitas vezes minha mente está vagando no que eu vou fazer domingo que vem. Às vezes eu estou pregando aqui, eu já estou projetando a palavra de domingo que vem. E Deus fala ao meu coração, ei, aproveita o momento. Aproveita o que você tem que fazer agora. Aproveita os seus pensamentos, as suas emoções, a sua força, a sua energia para o que você está fazendo agora. Presta atenção no que você está fazendo agora, porque se você deixar as suas energias, o seu pensamento, a sua força, não colocar isso naquilo que você está fazendo agora, você está perdendo
tempo. Faz sentido, sim ou não? Então nós precisamos viver o momento de forma intensamente. E isso vai fazer com que nós blindamos o nosso coração e os nossos pensamentos. Terceiro, para finalizar, blinde a sua vida. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, blinde a sua vida. Filipenses 2, 14 e 15 vai dizer assim: façam tudo sem queixa e sem discussões. Como a maneira que nós venhamos blindar a nossa vida? Aqui está falando, nessa versão, está falando sem queixas. Mas na versão da King James vai dizer assim: sem murmuração. Repita comigo, sem murmuração. Viva a sua vida sem murmurar, sem reclamar. Somente agradecer por aquilo que Deus está fazendo. A outra coisa que ele fala, viva a sua vida sem contenda e sem discussão. Blinde a sua vida contra isso. Blinde a sua vida contra a murmuração. Pare de reclamar. Blinde a sua vida contra a contenda, a discussão. Se alguém se levantar contra você, a Bíblia nos diz, se alguém se levantar contra você, vai orar. Não se levante contra essa pessoa, não se levante simplesmente para tentar se justificar. Simplesmente libere o perdão e viva a sua vida. Quanto tempo a gente perde murmurando, reclamando, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Deus está fazendo, nós não estamos percebendo, então por isso nós estamos reclamando. Sim ou não? Quantas vezes nós estamos criando contenda, às vezes até com Deus, porque não saiu do jeito que você queria. E Deus está falando, enquanto você está fazendo isso, você está perdendo a sua vida. E quando você, já parou para pensar quanto tempo você está perdendo discutindo com as pessoas que estão do seu lado? Quanto tempo você está perdendo com conflitos desnecessários? Sim ou não? Eu paro para pensar, às vezes eu fico... casal discute, sim ou não? Ah, então tá bom, pensei que só eu e minha esposa aqui discutia. A gente discute também. E aí depois que eu discuto, às vezes a gente fica 5 minutos discutindo. Aí depois eu saio do ambiente, né? Bravo, que eu também fico bravo. Aí eu saio do ambiente, aí eu vou orar. Aí quando eu estou orando, eu falo, meu, quanto tempo eu perdi discutindo com ela, sendo que daqui a pouco a gente vai estar bem. Sim ou não? Eu faço a pergunta para os casais que estão aqui. Toda discussão vai acabar em separação? Vai ou não? Não, então eu repito, vai. Toda separação, tá gravando, hein? Toda separação, toda discussão vai acabar em separação? Não. E por que é a discussão então? Sendo que depois vai ficar bem. Não é verdade? É uma perda de tempo, sim ou não? Parece brincadeira, mas é mais óbvio do que a gente imagina, não é? Para que eu vou ficar discutindo? Para que eu vou ficar com contenda? Ficar guardando mágoa? Sendo que não vai separar. Então, é melhor ficar bem, não é verdade? Sim ou não? Então, eu só estou fazendo essa ilustração, brincando, mas se a gente parar para pensar, fala, mano, a gente perde muito tempo. Eu brinquei aqui porque nós estamos em casais aqui, bastante casais. Mas a gente já parou para pensar quanto tempo você perde discutindo com o seu patrão? Você já parou para pensar quanto tempo você perde discutindo coisas que são totalmente irrelevantes? Por isso que o tema está dizendo aqui, ó, blinde a sua vida. Contra o quê? Contra a murmuração, contra a contenda. Porque isso vai ser fator determinante para paralisar você. Quantas pessoas não avançam na vida porque estão chateados, magoados e decepcionados? Não consegue se desprender de algo que aconteceu no passado. Não consegue perdoar porque uma pessoa liberou uma palavra que machucou, feriu seu coração. Nós somos humanos, existem sim palavras que nos ferem, palavras atitudes que nos ferem. Mas ei, deixa eu falar, deixa isso para lá, não fica alimentando isso dentro de você, porque senão você não vai progredir, não vai avançar. Você não vai viver o tudo posso naquele que te fortalece. Nós precisamos viver intensamente.